Quero ver se você tem coragem de contar histórias aqui que quase ninguém conta. Vambora. Você já faliu alguma vez? Salve, salve, fazedoras e fazedores, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Giba, tá no ar o podcast Fazedores. Hoje eu vou receber mais uma figuraça aqui, Josmar Machado, um grande amigo, um grande empresário. A gente vai falar sobre acertos, sobre erros, sobre sucesso, sobre fracasso, sobre falência. Muita gente tem vergonha de falar sobre esse assunto. A gente vai falar também que o empreendedor não cuida de si mesmo, né? Cuida do negócio, mas não cuida da sua saúde, não cuida da sua família, não cuida do seu tempo. Então vai ter muito assunto legal aqui. Antes da gente continuar, dá uma pausinha aí, clica no botão aí do nosso canal, se inscreva para receber o conteúdo todas as segundas-feiras, às 19 horas. Tem fazedores e fazedores aqui compartilhando histórias que vão te inspirar a fazer a sua empresa crescer e funcionar melhor. Deixa eu apresentar o galã que está aqui à minha frente, Josmar Machado. Meu querido amigo Jos, a gente é amigo aí há muito tempo. O Jos nasceu em Porto União, na Santa e Bela Catarina, enfrentou desafios desde cedo. Aos 19 anos, após seu pai ter sofrido um acidente grave, viu-se à frente da marcenaria da família, ou seja, teve que empreender já desde cedo. Desde cedo por uma tragédia, né? Enfim, um acidente. Migrou para Blumenau ainda adolescente, cursou engenharia civil. Aos 23 anos começou a sua primeira empresa. Sagaz, hein? Novinho já. Eu fui fazer a minha com 30 e tantos, a idade de Cristo. Você já começou com 20 e poucos. Depois vieram outras ao longo do tempo. No entanto, tentou lançar outros negócios que infelizmente não prosperaram. Vai contar os fracassos pra gente hoje? Claro. Legal. Mas foi a mudança para São Paulo que fez o seu talento empreendedor realmente aparecer. Em 2010, alçou um voo mais alto ao se tornar sócio da Nitio. E desde então tem sido uma jornada de sucesso contínuo. Mais do que negócios e conquistas profissionais, a verdadeira paixão do Jos é transformar pessoas. Fora do mundo corporativo, ele compartilha sua vida com a Cris, sua esposa, uma incrível mulher e nutricionista, que eu conheço bem, e se diverte com seus dois gatos, Bono e Prince. Nome chique, né, gente? Nome de artista. Recentemente, graças ao seu amigo Marcelo, descobriu um novo hobby, o beach tênis. O beach venceu, Gil. O beach venceu, o beach venceu. Vamos ter que comprar uma Renê também, hein? Não, aí não. Esporte que pratica agora com muito entusiasmo. Tá aí na tela aparecendo para você o Instagram do Josmar. O Josmar, tá aí. Você pode seguir lá, porque o cara tem muito conteúdo interessante. E vamos conversar com essa fera. Tá valendo! Vambora, vambora. E aí, Jos, bem-vindo. Um brinde aqui. Um brinde. Tamo junto aqui. Vamos conversar muito hoje. Cara, aqui não tem rodeio, não tem suave, né? Porque a vida do empreendedor brasileiro não é suave, ela é rústica. E até os meus amigos eu já recebo bem, como com logo 2 pés no peito. Vambora. Então, cara, como é que essa história aí que você teve que assumir as coisas do seu pai tão cedo? O que aconteceu? Conta pra gente aí. Vambora. Bom, primeiro, Gil, eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui com você, estar aqui com a sua equipe maravilhosa. Obrigado por estar me recebendo tão bem aqui nesse dia de hoje. Cara, essa história começou, na verdade, não foi aos 19, foi aos 16 anos de idade. 16 anos de idade. 16 anos de idade, eu estava no segundo para o terceiro ano colegial. Meu pai sempre teve marcenaria, desde quando eu me conheci por gente. E isso lá em Porto União, Santa Catarina. Meu pai comprava material em Curitiba, porque era mais barato, e numa dessas viagens, ele estava voltando de Curitiba para Porto União, o ônibus capotou, ele estava dentro do ônibus e ficou paralisado por um bom período de tempo. Caramba! E aí não tinha quem tocasse a marcenaria do meu pai. Naquela época a gente estava, isso foi em 1988, mais precisamente, 88, 89. Meu pai tinha pegado um serviço grande em São José dos Campos, que era mobiliar um prédio inteiro, várias pessoas, ele pegou um prédio inteiro, um baita, um serviço bom pra gente na época, e não tinha quem tocasse o negócio do meu pai. Então, eu me vi diante daquilo, falei, eu vou pro choque, eu vou assumir esse negócio e vou tocar. E aí foi onde eu comecei a empreender, né? Comecei a liderar pessoas, comecei a entender como que é um negócio, como que é a parte financeira.
você compreendendo a palavra, o pica das galáxias, administração? Não sabia nada, porra nenhuma. Porra nenhuma, com perdão da palavra, falando o português correto. Mas meio que instintivamente eu fui aprendendo aquilo. Por exemplo, eu lembro até hoje, organizar as entregas dos móveis por apartamento. Pô, na época não tinha computador, né? Então era papel, prancheta, colocava lá o nome do apartamento, o que ia ser entregue, conversava com o marceneiro para entender qual era o prazo que ele ia fazer, montando um cronogramazinho para poder entregar. Nesse momento aí, dos 19 anos, aconteceu isso, enfim. 16, desculpa. Você já tinha um plano do que você queria para sua vida? Você tinha uma ideia? Você tinha um desejo? Você piloto? Você médico? Enfim, tinha alguma coisa no seu radar ou não tinha nada? Você estava ali... Não, Giba, não tinha nada. Nessa época, assim, eu já trabalhava nessa época, eu era office boy no escritório de contabilidade lá na minha cidade natal. E, assim, a minha mãe sempre me passou muita responsabilidade, me tornou uma pessoa sempre muito responsável, né? Assim, sempre pegar, fazer, enfim, fazer as coisas acontecer, né? Então, no escritório de contabilidade, eu deixei o escritório e fui trabalhar com meu pai. Foi ali que eu comecei, mas assim, não tinha nenhuma aspiração. Assim, e que muitas famílias têm essa situação, né? Meu empreendedorismo foi por sobrevivência, foi por necessidade, né? O seu foi por uma questão familiar, precisava, né? Não foi uma imposição, você vai seguir isso. Não, mas tinha um negócio da família, que era a renda da família. Seu pai teve um acidente, você teve que assumir. E aí você começou a aprender as coisas na prática. Na prática, na raça. Não tinha YouTube, não tinha mentor, não tinha nada, mentoria, nada disso. Na raça. Assim, tinha um caderninho de pão onde eu fazia o fluxo de caixa da empresa, né? Então, caderninho de pão. Caderninho, entrada, saída. Né? Quer dizer, isso era algo que eu tinha aprendido no escritório de contabilidade, né? Um pouquinho ali de olhar fluxo de caixa. Quase zero, mas já entendi um pouquinho, né? Então, e aí começou a gente sofreu o processo trabalhista na época, né? Como é que eu ia representar? Eu não podia representar meu pai, que eu era menor de idade ainda. Verdade. Então, no meio advogado, vai lá. Né? Então, assim, desde criança já tomando chicotada, né? Literalmente. Aprendendo na dor, né? Ali já com seus comecinho de 16 anos ainda. Mas menor, foi muito né? bom isso, sabe, Giba? Porque, cara, hoje em dia, assim, para mim, não dá. Sabe? Cara, não tem como não dá. Sim. Precisa trocar uma lâmpada. Chama o... Não, dá lâmpada aí. Né? Tudo dá, entendeu? Tudo dá, né? Então, acho que isso foi algo que... Principalmente hoje, né? Que você vai no YouTube e escreve, né? Como mudar uma lâmpada. Alguém fez um vídeo, né? Como fazer uma gaveta. Tem lá um vídeo, né? Exatamente. Que no nosso... Né? Quando a gente tinha essa idade, não tinha. Você dependia... Você também, né? Você quando começou... Sim. A gente dependia de uma pessoa mais velha que detinha aquele conhecimento, né? E tinha que, enfim, ou pagar ou negociar, mas hoje você digita lá e acessa a informação que você quer na hora. Quanto tempo você ficou nessa jornada? Então, isso foi lá aos 16 anos e aí como é que evoluiu? 17, quase o comecinho dos 18 aí. Tá. Aí tem bastante história daí, Giba, que dá para tirar. Então, viajava em boleia de caminhão, né? Não dirigindo, obviamente, mas junto com a transportadora que trazia os móveis de Porto União para São José dos Campos. Dormia no posto 22, na Regis Bittencourt ali. Você ia no caminhão que transportava os móveis? Ia no caminhão que transportava os móveis. Mas era alguém da sua família dirigindo? Era transportadora? Transportadora. E você ia no caminhão ia lá trocando ideia, conversando, para não pagar passagem, que era mais barato do caminhão, não precisava pagar passagem, quer dizer, o negócio do meu pai. Você pegava carona no caminhão, para ir de uma cidade para outra? Para ir para uma cidade para outra. Quantas horas que era, enfim? A gente normalmente saía à noite de lá. Aí viajava, dormia em Curitiba. Tinha duas configurações. Uma que a gente dormia em Curitiba e outra que a gente dormia aqui na Regis Bittencourt, no posto 22 ali. Essa do posto 22 é que eu mais gostava, né? Porque a gente saía durante o dia, viajava durante o dia, podia ver a estrada, como que era. Né? Na época, 116, mão única para tudo que é lado. Aquela coisa, né? Rodovia da Morte, né? Toda, né? Viajando, chegava aqui em Registro, dormia por volta de umas 7 da noite. Dormia na boleia do caminhão lá. Eu dormia no baú, né? Você dormia no baú? Eu dormia no baú do caminhão, o motorista tinha a cama dele lá na frente, eu dormia lá atrás, levava meu saco de dormir, né? Na época dos jogos escolares que eu tinha, dormia atrás do caminhão. E aí no outro dia de manhã a gente acordava cedo e seguia a viagem até São José dos Campos, né? Muito bom, muito bom. E aprende muito, né? Aprende a dar valor às coisas que hoje, né? Enfim, você pode reservar um hotel, né? Reservar um Airbnb,
ter uma cama gostosa, um lugar quente, né? Enfim, confortável. E é bacana que você dá outro valor para as coisas, né? Completamente diferente. Eu diria que, né, graças a Deus, aí hoje eu curto muito mais as coisas porque teve esse aprendizado, né? Então, quando você sabe um pouco do que eu estou falando, a gente vem da escassez, né? Não tem muitas coisas, e quando você tem, você aprende a dar valor para aquilo, né? Outra... Então, acho que isso é uma das coisas bem legais, né, de aprendizado da vida, né? E aí, então você foi ali até os 17 e pouco, aos 18. Isso. E como é que desenrolou isso depois? Aí, sempre a dona Irene, né? A minha mãe, dona né? Seu Osmar, meu pai, a dona Irene. A mãe ali. A mãe sempre ali, precisa estudar, precisa ser alguém na sua vida, não vai ficar igual ao seu pai, que não sei o quê. Pô, meu pai era um amor de pessoa, mas meu pai tem até a 4ª série de estudo. Meu pai não, 4ª série, seu pai parou? Meu pai parou na 4ª série de estudo. E o ofício dele, ele aprendeu como? Aprendeu, ele saiu de casa com 14 anos, foi morar numa marcenaria na minha cidade, e aí ali onde ele aprendeu o ofício dele. Caramba! E aí depois, assim, meu pai é um exemplo, para mim, eu amo meu pai, não teria que falar, né? E ele sempre leu muito, né? Meu pai sempre é uma pessoa que leu muito, muito, muito. Então a cultura dele vem de viagens depois que ele pôde fazer e leitura. Muita leitura, muita leitura. Então assim, eu acho que eu não, você não pode se limitar, sabe? Meu pai é exemplo em relação a isso. Ele podia ser muito limitado, só até a 4ª série. Não, ele quis conhecer mais. Ele leu em casa tinha uma estante cheia de livros, um quarto cheio de livros lá que meu pai leu. Minha mãe até achava que meu pai tinha problema de tanto que ele lia. Ah, é? Isso é legal você está falando, porque tem muito empreendedor que fica travado assim. Vou dar exemplos, né? O meu negócio não vai dar certo porque eu não tenho MBA. O meu negócio não vai dar certo porque eu não fiz uma especialização. Ou não fiz um curso de como falar em público. Enfim. E, cara, desde a época do seu pai, mas hoje muito mais, né? Tem muitas formas de aprender, né? Dá para aprender na internet, em blog, em rede social, no YouTube, com livro, com mentoria, com evento presencial, né? Enfim, tem muitas formas de... Hoje até, assim, é uma enxurrada, né? Que a gente recebe de informação. Uma overdose. Overdose, né? A gente está sendo, eu acho que, soterrado de conteúdo, né? E acho que o grande desafio hoje é a curadoria, né? É filtrar, né? O que isso vai consumindo. Exatamente, o que é bom e o que é inútil, né? Tem muita coisa inútil, né? Aí você me perguntou, como é que foi essa sequência depois, né? Então, a dona Irene, ela sempre ali, né? Sempre bastante rígida e tal. Falou, você precisa estudar. Você precisa fazer uma faculdade, você precisa sair dessa cidade aqui, cidade pequena, você precisa ir para o mundo. Né? Falei, tá bom. Caminho natural de todo mundo na cidade, o que é? Sai de lá, vai fazer o cursinho positivo em Curitiba, Dom Bosco, na época que tinha lá, e vai fazer Federal, PUC do Paraná, fica por Curitiba. Eu olhava para aquilo e falava, cara, não, eu vou para outro caminho. Não vou fazer o trivial, vou para outro caminho. Abelhudo desde cedo. Eu vou para outro caminho. Aí acabei indo para Blumenau, onde eu fiz a faculdade de engenharia, né? E aí terminei a faculdade de engenharia. Na própria escritório de engenharia que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com tecnologia. Foi ali que eu comecei a trabalhar com tecnologia, montar as primeiras redes, os primeiros correios eletrônicos. Enfim, comecei dentro do escritório, as primeiras estações CAD, porque na época que eu fiz engenharia, era tudo prancheta. O escritório, assim, era como se fosse um galpão com várias pranchetas. Para quem não sabe o que é prancheta, é quase o tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos isso aqui, tamanho de uma prancheta, ela fica em pé. Alguém faz, um engenheiro faz um rascunho ali, e aí a pessoa ia lá e pegava a nanquim e ficava desenhando aquilo a nanquim, tudo a nanquim lá. Como se fosse uma tela de pintura, isso. Só que era um dispositivo eletrônico. Nessa época foi quando começou a surgir as primeiras estações no Brasil de CAD, o AutoCAD se tornou super popular. E no escritório de engenharia foi onde fiz a migração da engenharia para a tecnologia. Foi ali que eu comecei a ter contato com esse universo da tecnologia. Ter contato com esse universo da tecnologia. Aí, rapidamente, eu falei, pô, esse negócio é legal. E não tem muita gente fazendo. Vou fazer o quê? Vou abrir uma empresa. Vou representar o pessoal de São Paulo, aqui na região sul, né? Paraná, Santa Catarina e tal.
E aos 23 anos foi quando eu abri minha primeira empresa. 23? 23, assim, que Pô, eu acabei novinho. de me formar. É. E aí arrumei um sócio, né? Arrumou um sócio? Arrumei um sócio, era eu e o Adilson. Né? Os dois trabalhavam no escritório de engenharia. O Adilson já com mais experiência em AutoCAD, no AutoCAD. E eu com a vontade de fazer acontecer. Aí, Giba, a gente vendeu o nosso primeiro curso na antiga Ceval, em Gaspar, lá em Santa Catarina. Aí o meu sócio vira para mim e fala, cara, eu não consigo ficar em pé lá na frente falando para as pessoas. Não consigo. Depois de ter vendido o curso. Depois de ter vendido o curso. Que beleza. Que beleza. Falei para ele, não tem problema. Eu vou aprender esse tal de AutoCAD, que eu não sabia muito bem na época. Eu sabia instalar, mexer, mas eu não era um cara técnico de Tava apertar preparado botão. para ensinar aquilo, né? E de apertar É botão, né? É Sim. diferente. Comprei um livro chamado A Bíblia do AutoCAD. Sim, uma Barça monstruosa. Uma Barça, eu já conheço. tinha computador em casa, graças a Deus na época. Peguei aquilo lá, estudei e 2 semanas depois comecei o treinamento. 2 semanas depois nasceu um nerd. Nasceu o nerd. E aí, assim, foi muito legal a experiência. O Adilson me ajudou na época, né? Ele falou, cara, eu não consigo ficar lá na frente explicando, mas eu consigo, se tiver dúvida, se me chama, eu entro, porque ele conhecia muito. Sim. Eu entro e ajudo as pessoas a tirar Era um dúvida. cara técnico. Também Cara era um técnico. nerd. Nerd. Mais introspectivo, pouco sociável, enfim. isso aí. Prefere ficar ali no código, né? Bom, do resumindo. que ter contato com gente. Entregamos super bem o treinamento, fechamos uma segunda turma e aí Que foi. legal. Com 23 anos. Com 23 anos de idade. E aí, o que aconteceu? Tinha uma empresa aqui em São Paulo, que não era a empresa que a gente estava representando, era uma outra empresa, eles vendiam software pelo Brasil, literalmente era eu admiro essa pessoa porque ele era um caixeiro viajante, ele saía com softwares, na época software não era como a gente conhece hoje em dia, era caixas, né? Ele saía com dezenas de caixas no seu carro, fazia palestra Curitiba, Florianópolis, Blumenau, Joinville. Ia vendendo. Ia vendendo. Era com disquete, com CD, CD, isso aí, né? com disquete, nem CD, era Nem disquete. CD, era disquete. O pessoal comprava, mas não sabia usar. Então a gente acabou aprendendo a usar esses softwares e dava treinamento para o pessoal na época já na região lá toda. Então foi a minha primeira empresa foi essa. Aí nós representávamos uma empresa aqui de São Paulo e essa empresa tinha um software, sempre na área de arquitetura, engenharia e construção. Essa empresa tinha um software que era um software de hidráulica e elétrica, para instalações hidráulicas, instalações elétricas, que facilitava a vida dos engenheiros e arquitetos na época lá. Mas o manual dos caras era muito ruim. O manual dos caras. Era muito ruim. Ruim, assim, escrito, era horrível. Você lia aquilo lá, você não entendia, você não conseguia pegar aquilo lá e aprender, não tinha um tutorial, né? E aí eu falei para eles, olha, vocês não me levem a mal, mas o material de vocês é muito ruim e o concorrente é melhor, né? Então, né, eu sou representante. Osmar, faz o seguinte, você não quer vir para São Paulo passar 15 dias aqui com a gente, dar uma organizada nisso para nós? Uma consultoria? No tal. Manual dos caras. No manual dos caras. Reescrever, enfim. Fazer uma curadoria, alguma coisa nesse sentido. Aí, eu e o Adilson, a gente estava lá, tal. Nossa cidade já não estava muito boa. O Adilson é meu amigo até hoje, mas a cidade não estava boa na época. Eu falei, Adilson, cara, fica com a empresa que eu vou para São Paulo. Mas, Josmar, o que você vai fazer lá? Eu falei, cara, vou ajudar os caras lá. E aí, na época, eu tinha convite para abrir uma sociedade no Mato Grosso do Sul, porque eu saía dar palestras também sobre esses softwares, tudo. Resumindo, vim para São Paulo, o pessoal gostou. 15 dias viraram 4 anos trabalhando com eles aqui em São Paulo. Me mudei para São Paulo. Numa tacada só, você deixou a empresa, ficou todo com o sócio, veio para São Paulo fazer um negócio de talvez 15 dias, que ficou 4 anos. Fiquei 4 anos com o pessoal lá. Caramba! E aí foi muito legal, porque com essa empresa, fiz a empresa crescer pra caramba também, ganhou prêmio América Latina, não sei o que, tá? Foi muito legal a passagem com eles lá. Um grande aprendizado também, muito aprendizado também com eles lá, foi muito legal. Aí depois fui para uma outra empresa, e aí a gente já tá falando isso vindo mais agora, mais agora, né? E aí nessa outra empresa, fiquei 10 anos também nessa outra empresa, montei uma área de consultoria em tecnologia que eles não tinham, foi um sucesso também, o pessoal cresceu pra caramba, tudo. Eu falei, opa, acho que está na hora de eu voltar a ter meu próprio negócio. Pelas passagens que você vai contando, nota-se sempre essa vontade de pôr a mão na massa, né? Criar, melhorar. Eu sempre fui um empreendedor interno, assim, sabe, Giba? Sempre empreendi internamente dentro do escritório da empresa que eu trabalhava, né?
Eu acho que isso é uma dica boa também para quem está nesse... Pô, eu quero ter meu negócio, eu estou trabalhando CLT ainda, o que eu faço? Sim. Cara, dê o seu melhor dentro da onde você está prestando aquele serviço, fazendo aquele trabalho, que você vai aprender, você vai crescer. Que muita gente fala, mas não conhece, né, Josma? Chama do intraempreendedorismo, né? É. E aí eu acho genial que você falou, porque o que rola, né? Qual que aqui um bloqueio mental que a galera tem e você explicou aí uma solução, né? O cara quer ter o negócio dele e ele está trabalhando em alguma empresa, né? E ele tem a oportunidade de empreender para a empresa, né? Ser mais proativo, propor coisas, fazer coisas, não só ficar ali no entregar o resultado. Ah, eu bati minha meta. Dá para fazer muito mais, né? Mas esse cara não faz porque na mente dele tá, isso aqui não é meu. Quando for o meu, eu vou fazer, né? Que oportunidade que esse empreendedor está perdendo. De aprender com o dinheiro dos outros, de arriscar com o dinheiro dos outros, de tentar novas coisas com o dinheiro dos outros. Então é um MBA na prática que a galera desperdiça, né? Exatamente. E você pode ter muito aprendizado ali, né? Que nem você passou em um monte de empresa, não era sua, enfim, aprendeu pra caramba. Quando você vai botar o seu dinheiro, você tá mais preparado, né? Mais parrudo ali de experiências que você passou, né? E mesmo assim, Giba, tendo essas experiências de fazer essas empresas crescerem com ideias, é o que você falou, eu usava o dinheiro dos outros, não era dinheiro meu. Errei, claro que errei. Né? Falar, acertei de primeira? Não, teve vários projetos ali que não deram certo. Parte do empreender. Exatamente, né? O erro é o processo na busca do acerto, né? Ninguém erra porque quer, exatamente, né? Você erra tentando acertar. E aí, eu falei, não, acho que está na hora de eu alçar voos mais altos, né? Ou mais longos, talvez. Eu tinha duas opções. Ou ia trabalhar numa multinacional, em alguma multinacional dessas grandes aí de tecnologia, ou eu ia abrir meu próprio negócio, só que eu ainda não, sabe a síndrome do impostor, né? Não me sinto preparado, sim, não dá, eu acho que ainda preciso de experiência, não tô pronto. Eu vou arrumar uma solução para isso. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar de sócio numa empresa, vou estudar algumas empresas, vou conversar com alguns amigos meus, vou tentar entrar numa sociedade de novo que seja duradoura. A ideia, a solução que você encontrou foi entrar em um negócio que já existia. Já existia, né? Porque você se sentia inseguro de começar do zero um negócio seu. E aí, começando de alguém que já existisse, te passava um pouco mais de segurança, foi isso? Passava um pouco legal, mais de isso, segurança. Interessante isso. Mas foram 5 anos para tomar essa decisão, né? 5 anos? 5 anos. Caramba! Foram 5 anos para tomar essa decisão. E aí, quando eu entrei de sócio na Anitel, a Anitel já existia, né? O fundador é o Marcos Casal, que é um dos meus sócios. E eu participei da fundação da Anitel, né? O nome Anitel eu ajudei a escolher junto com ele. Legal. A gente chama ele de Casal, né? Marcos Casal, mas é Casal pra gente. Ele já me convidou desde o início para ser sócio dele, desde os primeiros dias para ser sócio dele, e eu com cagaço, né, com medo de romper aquela linha do cagaço ali, falei, putz, eu acho que eu não vou. Se borrando inteiro. Aí veio 2006, Josmar, vamos? Não, ainda não, acho que eu não estou pronto ainda. 2007, não. 2008, aí eu acho que eu vou. Aí veio a crise, Lehman Brothers, não sei o que lá fora. Quebradeira geral no mundo. Não vou continuar CLT aqui onde eu tô. Aí veio 2009, eu falei, não, eu acho que eu vou, agora eu vou. Tinha passado, já eu vou. Aí 2010, aí sim, finalmente eu entrei de sócio na empresa que eu tô até hoje, que é a Anitel, né? E foi uma experiência muito boa, está sendo uma experiência muito boa. A Anitel hoje está com 18 anos já no mercado, né? A gente errou, acertou muito. O legal é isso, porque às vezes você sozinho, como empreendedor sozinho, você vive aquela solidão empresarial, né? Sim, você não tem com quem trocar, sim, você não tem com quem falar. E quando você está numa sociedade é um casamento, né? Então você pode trocar, você pode conversar, sim, você pode compartilhar ideias, né? Então isso é legal. Sim. Você falou um negócio, Jos, que eu queria aprofundar. E até falei agora há pouco, estava conversando com a Cris, falei sobre isso, que eu tenho
lido muito, estudado muito sobre isso, cada vez mais conversado sobre esse assunto com outros empreendedores. E aí você estava explicando que você levou 5 anos, né, para tomar a decisão de entrar por um conjunto, né, de sentimentos, de não se sentir preparado, de insegurança, de medo, de uma série de coisas, né? E aqui, para montar a escola, eu tive a ideia da escola em 2017 e pelos mesmos motivos, medo, insegurança, não achar que eu estou preparado. Quem que sou eu para ensinar alguma coisa para alguém? Levou 6 anos para eu fazer o negócio de fato, né? E hoje eu converso com muito empreendedor que tem a experiência, que tem a vontade, que tem a atitude, às vezes tem o capital, e esse conjunto de medo, de insegurança, da autossabotagem congela. O cara congela. Pô, eu não vou porque eu não estou preparado. Eu não vou porque eu ainda preciso fazer não sei mais o quê. Eu não vou porque eu não tenho site. Eu não vou... E não vai, né, cara? Não, e é uma loucura isso, cara, porque eu converso com muita gente, não é pouca gente, né? E as pessoas, elas se autodetonam, saca? Às vezes até a pessoa quer te contratar. Ela é uma loucura, né? Isso que eu vou explicar agora, mas assim, a pessoa, ela que tá querendo aquele serviço, ela fala, o Josmar é a pessoa adequada para me dar esse serviço, ela vai pagar para você e ela tá se expondo, né? Porque o que você vai entregar para ela, ela vai usar dentro da empresa dela, enfim. Então ela está correndo risco. Mas ela toma a decisão de falar, ele é o cara ideal para mim, né? Então a pessoa acredita em você. E você não acredita em você, né? É uma loucura, cara. Eu passei muito isso. E esse é um tema que eu vejo hoje, que a principal coisa que paralisa um monte de empreendedor são essas 3 coisas aí que se misturam, desse auto-julgamento, desse nível de exigência muito grande, dessa culpabilidade, né? Não, tô preparado, não posso fazer, onde já se viu, né? E é uma loucura isso, porque na verdade você só vai ficar bom fazendo aquilo, né? Acho que é o medo de errar, né, Giba? Sim. É o medo de errar, né? E uma das coisas que eu aprendo praticamente todo dia, tem que errar, entendeu? Se a gente não errar, dói errar pra caramba. Dói, você paga um preço alto de errar, seja emocional, físico, financeiro, tem vários aspectos aí que estão envolvidos com o erro. Só que quando você erra, literalmente você dá o próximo passo, né? Você vai para uma jornada de crescimento, né? Você vai criando casca, você vai criando... Sim. E talvez o que impede as pessoas muitas vezes é o medo de errar. Não tem medo de errar. Vai e faz acontecer. Né? É meio clichê isso que eu vou falar, mas assim, erre rápido e conserte rápido. Né? Não fique insistindo no erro, né? Porque tem uma diferença entre persistência e teimosia, né? A persistência você vai fazendo, você vai vendo evolução, né? A teimosia você vai fazendo, aquele negócio não sai do lugar. Então, seja persistente, não seja teimoso no dia a dia. Não tenha medo de errar. Sim, sim, não, concordo total com você. E eu vejo um elemento adicional, assim, quando você fala do erro, né? Eu acho que sim, as pessoas têm medo do erro, mas eu ponho um elemento adicional a isso, que é o medo do julgamento. Né? Então, as pessoas, elas se preocupam demais com os que os outros vão falar. Né? Então, outro dia eu estava escrevendo conteúdo sobre isso, né? Um sapateiro consegue hoje tirar 25 mil, 30 mil reais líquido, né? A renda média do brasileiro é 3 mil reais por mês, né? Então, pô, se um sapateiro faz 30 mil reais líquidos por mês, o cara tem 10 salários, né? De um brasileiro médio. Mas aí o julgamento faz o seguinte, né? Pô, o que as pessoas vão falar que eu sou sapateiro? Não vou ser sapateiro, né? Vou ser outra coisa que é mais Nutella, que é mais gourmet, que me dá um status melhor e vou ganhar ali meus 3 pau por mês e tá bom, né? Então é muito louco como o empreendedor fica brigando com essa coisa da imagem ao invés dele se agarrar naquilo que vai trazer felicidade e grana também, né? Então o cara pode ter uma pizzaria de bairro que dá 50 mil por mês, o cara pode ser um sapateiro, daí você fala, e aí? Não, eu quero ser influenciador. Daí você fala, porra, parceiro, mas o mundo tá querendo ser influenciador. Os caras vão continuar comendo pizza pro resto da vida, vai continuar arrumando sapato, né? Então eu noto que tem essa coisa, essa mistura aí que eu acho que é uma tempestade perfeita, uma fórmula terrível, que junta o medo, junta a insegurança,
junta o medo de errar, né? Aí adiciona essa camada de vão me julgar, e o cara não faz. E tem o financeiro também, né, Gil? Também. Porque às vezes a grana é super curta. Sim. Pô, vou gastar esse meu dinheiro aqui que eu trabalhei tanto tempo lá, CLT, juntei aqui meu fundo de garantia e tal, vou pegar isso tudo aqui, vou investir no negócio e der errado. O que eu faço? Aqui no estúdio, aqui, neste momento que a gente está aqui agora, tem gente que recebe pedido, pô, quero te contratar. Como é que a pessoa reage? Meu Deus, a pessoa tá louca, ela quer me contratar. Pô, se quer contratar você, é porque enxergou alguma coisa de bom, credibilidade, excelência. Já tem um julgamento, né? Já. Ninguém vai ser louco de, vou te dar uma chance, Josmar, porque você é bonitinho, né? Então é muito louco, eu acho, esse processo do empreendedor. E aí você passou 5 anos lutando, tomou coragem e virou sócio. Aí virei sócio da NIT, tô lá até hoje, né? Feliz pra caramba. Tem muito perrengue que a gente passa também. O que a NIT faz que não é simples de explicar? A mesma dificuldade que eu tenho de explicar da 4. O cara fala, o que a 4 faz? Eu falo, eu começo a processar. O que a NIT faz pra galera entender? Nós trabalhamos com dados. Dados Aquele de jogar assim, cai o número? Dados e desenvolvimento 8, de sistema. 2, né? Esse aqui? Não. O que acontece? A gente vive um mundo de informação hoje muito grande. A gente organiza isso e mostra isso através de relatórios, através de planilhas inteligentes, através de gráficos na tela. Né? Então, isso ajuda o empreendedor a tomar decisões melhores. Né? Porque quanto eu estou vendendo no mês? Né? Ou vamos um pouquinho, uma empresa maior precisa olhar um pouco... Coisa que ninguém olha para a contabilidade, né? Qual que é a minha rentabilidade que eu estou tendo na minha contabilidade lá? Né? Qual o centro de custo estou gastando mais? Então, tudo isso a gente... eu costumo brincar que entra porco e sai linguiça, né? Porque o dado vai entrar aqui de uma maneira e vai sair do outro lado para que o empreendedor possa analisar aquelas informações de como está a saúde física da empresa, a saúde financeira da empresa dele, como que está as vendas, como que está estoque, para ele poder ter números da empresa e, a partir disso, tomar decisões. Né? O público, a empresa que você vende é empresa de médio e grande porte? A empresa que a gente trabalha é tudo empresa de médio e grande porte. Essa é empresa de médio e grande porte. Traduzindo para a galera aqui, vou dar um exemplo tosco, eu sou ignorante nesse assunto, você quer o Yoda da parada, o Jedi dos dados, aí você me corrige, mas vamos pegar um exemplo de um mercadinho de bairro. O cara tem um mercadinho de bairro, daí o cara tem lá 3.000 itens, né? Tem o band-aid, o cotonete, ketchup, arroz, salada, enfim. O cara vende de tudo lá, não sei quantos anos. E aí é óbvio que você fala para ele o que mais vende, o cara tem ali de orelha, né? Pá. Mas se o cara pega esses dados e reúne, ele pode entender o que vende mais, o que vende menos, o que demora mais para sair. E aí, com isso, ele consegue comprar melhor, se planejar melhor. É algo assim em grande escala. É isso aí, em grande escala. Legal. Exatamente isso. Como chama inteligência de dados? Chama-se Business Intelligence. Business Intelligence, inteligência de negócios. Inteligência de negócios. Beleza, aí você que está vendo a gente, ouvindo a gente, já sabe. A próxima vez que alguém falar Business Intelligence, você sabe que é inteligência de negócios. Né? Exatamente. Que o dono da padaria tem, né? Com a canetinha aqui, o cara sabe tudo ali rapidinho. O que vende, o que não vende, né? Por que uma coisa está do lado da outra e papapá. É isso, bacana, muito bacana. Quero ver se você tem coragem de contar histórias aqui que quase ninguém conta. Vambora. Você já faliu alguma vez? Já. Nossa, até arrepia de lembrar. Nossa! Já faliu, Josmar? Já. Pode contar pra gente? Posso, claro. Porque as pessoas têm vergonha, né? Junto com aquele papo que a gente estava falando do julgamento. Então, nos Estados Unidos, você abre um negócio e aí você faliu. Aí passa tempo, você vai e abre outro. Os caras falam, pô, o segundo negócio do Josmar tem mais da chance de dar certo, porque ele já faliu, bora investir no Josmar. Então, um cara que quebra nos Estados Unidos é um cara respeitado, né? Porque já teve experiência. No Brasil, você é rotulado, né? Incapaz, incompetente, seu cabaço. É que é muito emocional, né? A gente olha muito, julga as pessoas mais emocionalmente do que propriamente pela capacidade que ela tem, né? Às vezes ela está fazendo aquele negócio que não é para ela, né? Então, você quer que comece da onde? De trás para frente ou de frente para trás? De trás para frente. De trás para frente. Vamos logo no pau. Tá. Quebrou. Sabe aquele... Quando você olha assim, você fala...
Não tem mais jeito. Vamos lá, tem que fechar a portinha do mercadinho. O ano é 2016, comecinho de 2017, né? Brasil, uma crise brava. Para variar? Para variar. Você andava pelas ruas de São Paulo, bairro de Moema, Maracatins, porta tudo baixada, tudo quebrada, um monte de gente quebrando. E a gente resolveu investir numa unidade nos Estados Unidos com dinheiro próprio. Numa unidade da Nitio. Você abriu uma filial. Uma filial nos Estados Unidos com dinheiro próprio. Tá. Dinheiro nosso que a gente fez ao longo dos anos. Não, vamos embora, vamos conquistar a América. Eu tinha te conhecido há pouco tempo, né? Pouco tempo. Pouco tempo. Que eu ouvi falar um pouco sobre isso. E aí a gente resolveu investir lá. Dinheiro próprio. E foi. O dólar saiu de 3, foi para 5. Né? E aí vai. Resumindo. Caixa da empresa foi embora. Ali foi um dos momentos... Eu digo que a gente quebrou, mas graças a Deus a gente não ficou devendo nada para ninguém. Doeu na carne nossa, a gente ficou sem tirar a grana da empresa 6, 7 meses, se virando do jeito que dava. Não deixamos de pagar um funcionário na época, pagamos todo mundo sempre em dia, honramos nosso compromisso sempre em dia, mas na carne nossa doeu muito. Meu sócio chegou a ter um problema no coração nos Estados Unidos. Caramba. Na época foi bem intenso. E aí, o que aconteceu? A gente teve que mandar pessoas que a gente gostava muito, estava praticamente muito tempo com a gente, já há 7, 8 anos tivemos que mandar embora. Demissões que eu fiz na época que eu chorei de fazer demissão. Caramba. Né, porque... Esse é um aprendizado difícil, né? Aprender a demitir, né? É um aprendizado muito difícil. Eu já mandei um monte de gente embora, sabe, Giba, na minha vida, assim, não me arrependo de nenhuma das demissões que eu fiz, mas tem demissões que foram mais doloridas, né? O que eu vejo quando quando tem que fazer uma demissão? Eu vejo que acho que é um passo que a gente está ajudando aquela pessoa a evoluir. Eu sei que aquela pessoa muitas vezes vai passar um perrengue, cara, é família, é filho, tem um petzinho em casa para cuidar, vai dar uma desestabilizada, mas pouco tempo depois ela vai conseguir, vai em frente, é o caminho dela que ela tem que seguir. Esse é o meu pensamento hoje em dia quando eu tenho que fazer uma demissão. Mas voltando lá em 2016, as demissões que eu fiz, doeu de chorar mesmo, de mandar a gente embora, de chorar. E aí a gente ficou sem grana, cara. Ficou sem grana nenhuma. A gente teve que recontratar estagiários na época para começar a empresa praticamente do zero. Voltei a campo total, assim. Chegava no escritório às 6 da manhã, embora às meia-noite. Caramba. E foi bem complicado. Assim, essa foi a vez aí que a gente... Eu digo que a gente faliu, mas não faliu, né? Faliu assim porque, cara, a gente teve que reorganizar toda a empresa. Eu acho não faliu por pouco. Eu acho que tem até a gente prestar um serviço público aqui, esclarecer, eu acho que tem um entendimento muito errado do brasileiro sobre a falência, né? Porque quando você fala assim, eu fali, automaticamente o que a galera projeta, né? O que a galera imagina? Que você está devendo para todos os bancos, você está devendo para todos os funcionários, você tem 8 mil processos, e você está morando na rua, enfim, e não é isso, né? Não. Às vezes quando você fala assim, o negócio quebrou, o negócio não deu certo, e aí toma a decisão de fechar aquilo, realizar o prejuízo, você paga os seus fornecedores, você paga os ex-funcionários, paga todo mundo, e vai seguir sua vida, né? Mas algumas pessoas veem Pô, tá lá na rua ainda o cara que quebrou, parece que você arrasta uma dívida com você, né? Não é isso. E não é isso, né? Acontece. Mas a gente, graças a Deus, a gente não chegou nesse ponto, né? Assim, de ficar devendo fornecedor, funcionar. Não, graças a Deus. O negócio não deu certo. Você não ficou devendo para ninguém. O dinheiro acabou, enfim. E vocês recomeçaram. Exatamente. Né? E faz parte. A galera tem uma vergonha enorme disso. Não posso contar para ninguém. Não tem nada a ver, né, cara? Não. É aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, aí foi um erro que a gente cometeu em querer abrir uma filial nos Estados Unidos, sem conhecer muito o mercado, né? Depois aí a gente vai estudar mais e tal. Você vê que não é simplesmente assim, vou abrir uma empresa X fora do Brasil. Não é assim, né? Tem muita gente que, vou vender biquíni em Dubai, né? Vai estudar a cultura primeiro, para depois pensar em vender biquíni em Dubai, que você nunca vai vender biquíni lá, né? Dificilmente tem uma questão cultural aí no meio, né? Sim. Então foi uma lição boa. Recentemente também veio a pandemia agora, né? Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Link Wireless, aqui está pensando a mesma coisa que eu. Veio a pandemia, cara,
Bom, em 2017 em diante, na NIT a gente cresceu, hoje a gente está super bem. Cara, estamos com 100 funcionários hoje. Legal. Tá legal, não tenho que se queixar, só agradecer. E aí veio 2020, né? 2020 veio a pandemia, todo mundo em casa. Eu e a Cris, a gente tinha acabado de voltar da França. A Cris, no ponto da carreira dela, ela é nutricionista. O que eu vou fazer na minha vida? Eu trabalhar no hospital, não consigo trabalhar em consultório. Aí eu falei, Cris, eu conheço um amigo meu aí que ele falou dos negócios de marketing digital, aí, então, nunca tinha ouvido falar sobre o tema, nunca tinha estudado, aprofundado sobre o tema. Eu tinha ouvido falar, mas tinha estudado, aprofundado. Vamos dar uma olhada para isso? E aí a Cris começou a estudar sobre isso. Eu comecei a estudar nas horas vagas, né, que era à noite, que em vez de ficar tomando vinho, tomando pinga, comendo que nem um desesperado, eu estava estudando, na pandemia. Marketing digital. A marketing digital. E aí eu entendi o seguinte, falei, Cris, tem uma parte aqui que é sua e tem uma parte que eu consigo te ajudar aqui, que é apertar botão em gestor, em abrir gerenciador de anúncio, fazer anúncio para você, editar vídeo no YouTube, essas coisas eu aprendi a fazer, né? Ganhei habilidades novas durante a pandemia, né? E aí, esse foi um outro negócio que a gente começou durante a pandemia. A nossa ideia era vender produtos digitais. Cara, a gente colocou um caminhão de dinheiro também nisso. Curso, esse tipo de coisa. Infoproduto. Curso, ferramenta, equipe, um monte de coisa. Aí a Cris virou um dia e falou, ó, isso não é para mim, não tô feliz. Uau! Claro, não foi assim da noite pro dia, né? A gente lançou, fez 4 ou 5 lançamentos, um ok, validamos a ideia, foi legal. Veio o segundo lançamento, já não foi legal. O terceiro, vendemos. Veio o quarto lançamento, putz, cara, fundou tudo de novo, dinheiro tudo jogado fora. Aí no quinto, aí obviamente isso gera uma frustração muito grande, né, Giba? Porque você está ali, você está investindo seu tempo, está investindo seu dinheiro, está com equipe. Cara, o que eu estou fazendo errado? Por que não está acontecendo as coisas, né? E aí a expert que eu tinha, que era minha esposa, a Cris, ela também não estava feliz fazendo aquilo. Claro. E eu sentia que ela não estava feliz fazendo aquilo. Sabe quando fica aquele negócio? A Cris falou, ó, esse negócio não é para mim. Então tá bom, então vamos reorganizar as coisas. Então, de novo, é um exemplo de um negócio que a gente abriu, não deu certo, vamos rever a rota, vamos reajustar e vamos embora. E é muito legal você tocar nesse assunto, ela também tocou, porque, né? Hoje você abre um Instagram, aí tem um monte de guru lá, né? Falando, né? Não, eu vou pegar a coisa que você sabe, todo mundo sabe alguma coisa, e eu vou te ensinar a fazer um curso, e em um mês você está faturando 100 mil, né? E não é verdade. Não isso não é verdade, né? Não. Enfim, vocês mexeram com isso. É muito mais complexo do que isso, porque envolve... Não é só você dominar o conteúdo e saber ensinar aquele conteúdo, mas tem a rede, tem o algoritmo, tem 1 milhão de outras coisas, tem, né? várias variáveis, né? Exatamente. Que influenciam, né? E tem muita gente, Osmar, o cara teve aí essa demissão em massa, esse layoff, 50 mil pessoas ficaram sem emprego. Aí o cara vê um vídeo desse no Instagram, o cara lá tem os seus 10 mil reais, 20 mil reais, não importa o valor que ele tem. O cara vai e coloca tudo naquilo ali, porque ele acreditou piamente que em um mês ele está fazendo 100 mil, vendendo o curso dele de alguma coisa, né? Então é bacana contar essas coisas, porque primeiro, a menor parte das pessoas vai ter sucesso com isso, né? Tem muita gente, é muita concorrência, enfim. E a segunda coisa é, não existe só a vida digital, né? Não. A Cris pode atender no consultório, ela pode ir num evento, ela pode fazer parceria, ela pode atender numa academia, ela pode atender num condomínio, pode... O mundo off, a gente está vivendo uma coisa que parece que as pessoas só têm vida digital, né? Pô, mas é a vida offline, né? Eu diria assim, né, Giba? Para o empreendedor real, né? E nada contra os empreendedores digitais, admiro muito as pessoas que conseguem ter sucesso digital, porque passa perrengue também, né? Passa um monte de perrengue. O que eu não concordo muito são com as falsas promessas que tem nesse mundo digital, né? Mas tem muitas promessas que são boas e muita gente coerente nesse mundo digital, que eu aprendi a admirar também nesse mundo digital, né? Porque os caras são bons e realmente realizam. Mas a grande realidade para a maioria das pessoas é que a vida acontece offline, né? Não é no online, né? A vida ela é offline, né? Não é online. Então é um desafio, né? Um desafio muito grande. Muito, muito grande. E esse mercado digital também, ele
ele muda diariamente. Meu mundo é tecnologia, né? A Nietzsche é tecnologia, meu mundo é tecnologia. E a tecnologia, ela muda constantemente. Mas eu nunca vi uma mudança tão rápida igual eu vejo no mercado digital. Assim. O algoritmo no Instagram mudou ontem. Você abre o gerenciador de anúncios do Google, já é diferente de ontem. Então, assim, a pessoa que sai de um trabalho CLT e vem para um marketing digital acreditando que vai ter sucesso rápido, sinto muito. E é uma adaptação semanal violenta, né? Porque os caras mudam os algoritmos, mudam as ferramentas, muda tudo e não vem, queremos comunicar que tem um novo curso. Não, você olha, o botão estava aqui, agora ele está lá. Né? Eu noto isso muito, assim, que eu vou fazer. Eu falei, gente, mas isso aqui não era assim, agora é assado, né? Então não dá nem tempo de você acompanhar esse processo todo, né? Toda hora uma coisa nova, enfim. Mas foi muito legal esse processo todo também para mim, Giba, porque eu aprendi uma nova habilidade, né, na pandemia. Cara, hoje eu tenho uma equipe de marketing dentro da Nietzsche, onde eu tenho um designer, onde eu tenho um copy, onde eu tenho um gestor de tráfego, onde eu tenho uma social media. Então eu consigo conversar com o meu time hoje. De igual para igual, que no passado você não conseguia. Que no passado eu não conseguia. A minha diretora de marketing chegava e falava, Josmar, nosso custo para atrair um cliente novo, custo por aquisição, CPL ou CPA, tá tanto. Eu olhava, tá, beleza. O que é CPA, né? O que é um CPA, né? O que é um CPL, né? Então, tipo, hoje não, hoje é de igual para igual, entendeu? A gente discute estratégia de divulgação de conteúdo, enfim, Foi legal por causa disso, eu aprendi uma habilidade nova durante a pandemia ainda. Uma curiosidade, como que você foi parar em ONG? A gente se conheceu em ONG, A gente se conheceu em ONG. Nos conhecemos no Gerando Falcões. Foi um presente ter conhecido você do universo para mim. Muito, muito legal ter sua amizade, seu carinho. Mas fui parar em ONG também através da Dona Irene. A Dona Irene, ela faleceu em 2010. Dona Irene, mais conhecida como a sua mãe. Como a minha mãe. Pra gente esclarecer para a nossa audiência. Ela faleceu em 2010 e eu estava aqui em São Paulo, enfim, faleceu lá em Porto União, na minha cidade de Natal. Eu fui para lá e no velório dela, no finalzinho da tarde, por volta de umas 5 horas da tarde, hora que vai descer o caixão e tal, tudo. Chegaram por volta de uns 40 ônibus, mais ou menos. Ônibus. Com pessoas. Com pessoas dentro. E 40 é muito ônibus, né? É muito ônibus. De pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí tinha uma freira do meu lado. Eu perguntei para ela, eu falei, irmã, quem são essas pessoas? Falou, Josmar, essas são pessoas que sua mãe ajudou durante a vida dela. E como eu saí cedo de casa, né, com 17 anos para estudar, eu não acompanhei essa jornada. Eu via minha mãe com frequência, mas eu não acompanhei essa jornada. Então aquilo ali, para mim, foi a maior lição de vida que a mãe me deu, foi no dia do velório dela, aonde eu pude ver e constatar que a gente está aqui nessa vida para isso, não é para ter bens materiais, não é para juntar, não é o carro que você tem, não é o quanto você tem dinheiro na conta, o que importa é o ser, é o que você é, e não o que você tem. Que história bacana, hein? E ali, aquilo me deu um clique para despertar para alguma ONG. Aí, cara, eu vou fazer alguma coisa, mas ONG é um assunto à parte, né? Porque sempre tem, que ONG eu vou ajudar? É uma ONG séria, não é? Faz um trabalho legal, não faz. É um mundo à parte, né? É um mundo à parte. Altamente complexo. Altamente complexo. Aí passou e eu sempre fiquei aquilo, preciso fazer alguma coisa. 2013, estava num evento 2014, estava num evento nos Estados Unidos. E aí foi uma pessoa dar uma palestra nesse evento, chamado Eduardo Lira. Tinha 300 empresários nessa palestra, todo mundo, eu vou ajudar, pegou o microfone, não, vamos fazer uma escola, porque vamos transformar, que não sei o quê, né? Eu fiquei quieto, falei, não, eu vou ficar quieto porque eu não quero me comprometer e não conseguir entregar. Claro. Falei, se for para ser, vai ser. E aí no final daquele ano, um amigo meu me chamou, empresário também, Josmar, o Edu vai estar no escritório, vamos ouvir o que ele tem para falar para a gente? Vamos. E era um projeto que era para levar a internet para dentro dos presídios do Brasil, para dar educação para essas pessoas, né? E aí, ali foi tudo onde tudo começou, o meu engajamento no Gerando Falcões, depois veio o Instituto Recomeçar, do qual a gente é conselheiro hoje em dia. Sim, junto. E aí, eu acho que a gente se conheceu, foi 2016, eu não 2016, tenho... 2016, foi na Nietzsche, não foi? No escritório da Nietzsche? Não, foi no Gerando Falcões. Foi lá no Gerando Falcões. Verdade. Você levou um amigo seu para conhecer o Léo.
um amigo seu lá de Porto Alegre. Isso. O Saulo, ele é defensor público em Porto Alegre. Foi ele e a esposa. E tava tendo a pizza, eu acho que o Gabriel tava fazendo nesse dia lá, Sim, né? tava tendo uma eu tava de garçom, da Pizza Prime. trabalhando lá aquele dia. Que legal. Pizza para as crianças lá, né? Eu perguntei porque, assim, eu acho muito importante a gente falar disso, né? Tem gente que gosta do terceiro setor e de ONG, enfim, ajuda, e do voluntariado, e tem gente que não, tem o hater e bababá, né? Enfim, mas hoje, alguns dos meus melhores amigos, algumas das minhas melhores amigas, algumas das pessoas que eu mais gosto de conviver, vieram de ONG, vieram do terceiro setor. Então é muito louco porque você acaba encontrando pessoas que têm os mesmos valores que você, que têm a mesma essência que você, né, nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, de tanta gente, tanta rede, né? Então é muito grato, né? Você vai lá se doar, fazer um trabalho e de repente você se conecta com alguém que você fala, olha aí, tipo uma alma gêmea, né? É muito bacana. Porque eu acho que é genuíno, né, Giba? A gente se conheceu, tipo... Do nada, né? Do nada, né? Literalmente do nada, tava lá, tipo, né? E aí, né? Estranho. E a gente tem um ciclo de amigos que veio da ONG, né? Que a gente frequenta a casa deles, que são, né, são nossos amigos e tal. E eu tenho certeza que a sua intenção, e nem a minha, era assim, fazer amizade, era ajudar, né? Só que assim... A gente foi lá de coração, doar, né? De coração, doar, não por interesse. Não. Nenhum momento. Fazer o que precisava fazer para ajudar. Né? Exatamente. Seja com tempo, seja com dinheiro, seja com conhecimento, doando roupa, não importa. A nossa expertise, enfim, mas era doar. Mas acaba que você doa e você recebe um monte, né? Enfim, os amigos que a gente tem hoje desse meio são os mais incríveis, né? Enfim, os valores, a essência, as coisas que a gente constrói junto, enfim, é bem bacana. Sabe que eu tenho a oportunidade com frequência de falar para alguns empreendedores, empresários, né? E eu levo uma palestra chamada Cama, Café e Vinho, que é um acrônico, na verdade, né? Que aonde o K do café é a caridade, né? Então você fazer isso, a gente é tão privilegiado, né, Giba? A gente, cara, sim. A gente vive numa bolha tão grande e tem tanta gente que precisa de ajuda. Então, assim, um empreendedor, um empresário que puder fazer o mínimo que ele faça de caridade, a gente não está fazendo bem pro outro, né? A gente está fazendo bem para a gente mesmo, né? Sim. E cara, trabalhar na ONG, nesse momento difícil que eu passei ali dentro da NITIO, que a gente passou, a ONG era a minha fonte de inspiração. Então, pô, o Léo, que a gente conheceu, é um cara sensacional, um cara que, assim, a história de vida dele é incrível, já passou, vai passar por aqui ainda. Sim. E eu aprendi muito com o Léo. O Léo é um cara assim de raça, de garra, que eu falei, pô... Esses momentos você vê que o seu problema, o seu desafio não é nada perto do que a galera tá passando, né? Porque assim, é óbvio, a gente fala, pô, tá difícil, minha empresa tá difícil, a vida tá assim, tá assado. E aí quando a gente vai lá na ONG e vê a realidade da massa, você fala, nossa, porque não tem comida, né? Não tem o colchão, não tem o teto na casa, chove onde o cara tá dormindo. Sim, eu acho que é uma distância, né, tão grande que aquilo acaba te dando força para você enfrentar o momento que você está passando. Que não é nada. Prisma, né? Você vê que seu problema não é nada. Entendeu? Você tem comida, tem casa, tem roupa, tem convênio médico, tem internet, né? Enfim. E aí é que você falou essa coisa da bolha, né? De se conscientizar. Enfim. Giba, o papo tá bom, mas eu tomei muito seu tempo. Gente, depois de gravar 15, 16, sei lá quantos episódios, temos o primeiro entrevistado autodidata que ele mesmo encerra a entrevista. Josmar, fique à vontade, você pode encerrar esse quadro com as suas palavras. Olha para aquela câmera e dá o tchau, como você quiser. Primeiro, Gil, eu queria te agradecer a todo mundo que a gente assistiu esse papo gostoso nosso aqui. E, cara, não desiste, vai para cima, faz as coisas acontecer. Você com você e regaça a manga e faz acontecer, sem medo. Vai pra cima. É isso aí. Fazedores e fazedores, está aqui na tela o site da NITIO, também está o Instagram do meu querido amigo Josmar. Entra lá que o cara é um cara muito bacana. Se você tiver curiosidade de conhecer a empresa dele também, entra lá e conheça. E o último recado,
Manda. Para o pequeno empreendedor, médio empreendedor, que tem os seus dados, tem informação e quer fazer eles brilharem, a NIT é o caminho para você. Olha aí! O cara matou a cobra e mostrou o pau. Valeu, Jorge. Valeu, Giba. Obrigado. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu.